Fala, meus queridos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Vinícius do canal Como Que Joga, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho do jogo Magos de Araque, um jogo de Alisson Fabrizi que vai entrar em financiamento coletivo pela Meeple Starter a partir de setembro. Então já gostaria de pedir para vocês que vocês já entrassem na página da Meeple Starter para se pré-cadastrar na campanha, que inclusive o chapéu que vem no jogo, chapéu bem incrível que faz toda a diferença no jogo, a gente vai falar sobre ele durante o jogo, vai fazer parte desse pré-cadastro e do apoio nas primeiras 48 horas para ganhar esse chapéu de maneira gratuita, né, que não, para ele não virar um AD1 mais para frente que você vai ter que acabar comprando. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo aí. Vamos começar a apresentar o jogo. O jogo tá sensacional, um jogo assim de toma essa, de ferrar com os amiguinhos, um jogo bem divertido, bem simples para você apresentar para pessoas mesmo assim que não conhecem ainda o hobby. Então é isso aí, vamos lá conhecer os componentes e aprender um pouquinho como é que joga. Então bora lá, pessoal, conhecer Magos de Araque. Temos aqui, né, um jogo de 2 a 10 jogadores, acima de 12 anos, uma partida média de 10 a 30 minutos, com 6 modos de jogo. Essa questão dos 6 modos de jogo, ela na verdade eles vão sendo abertos conforme for rolando o financiamento, né? Aqui então, né, Magos de Araque, um jogo produzido pelo Alisson Fabrizi, as artes, o jogo foi todo criado por ele. Então vamos lá, né? Magos de Araque. Um party game caótico e divertido, onde os jogadores são transportados para uma batalha de magos, sem possuir magia, mas com o auxílio de um chapéu mágico. Agora eles terão que invocar todo tipo de artefato maluco e aleatório para atacar seus oponentes, tentando sobreviver até o fim. Magia, intrigas, diversão, loucura e reviravoltas, dentro de um chapéu. Aqui sorte e magia são as suas únicas aliadas e as principais inimigas. Aí aqui, né, 100 cartas diferentes, as cartas estão muito legais, eu vou estar mostrando para vocês, que representam o que os jogadores são capazes de invocar dentro do chapéu, divididas em 4 tipos: ataques, defesas, especiais e azaradas. Cada carta realiza um efeito diferente no jogo, fazendo cada partida única. Então vamos lá, pessoal, conhecer um pouquinho de Magos de Araque. Vamos conhecer aqui, pessoal, o que vem dentro da caixa de Magos de Araque, depois a gente vai passar por uma partida aqui para a gente entender certinho como é que joga. Só antes da gente abrir a caixa, lembrar que se trata de um protótipo, né? Então algumas coisas podem vir diferentes, mais coisas, menos coisas, algumas coisas ainda estão sendo estudadas, né? Sempre para melhor, né, pessoal? Então isso aí é uma coisa que a gente pode ficar tranquilo, mas é só para, às vezes pode ser que mude alguma coisa, então é bom a gente sempre avisar isso. Então tá aqui, né, o livro de regras, e conta um pouquinho da história, de que você e os seus amigos foram transportados para uma arena onde está rolando uma luta de magos, e aí um mago morre, e aí vocês pegam o chapéu dele e começa toda a diversão, né? Então temos aqui o famoso chapéu. E é esse aqui que eu falei para vocês, que se cadastrem na pré-campanha e apoiem o jogo nas primeiras 48 horas, porque ó, o Chapéuzão faz toda a diferença no jogo, ele dá o clima pro jogo, tudo é muito bacana, muito interessante mesmo. Nós temos aqui um dado, ele vai ser utilizado para seleção do primeiro jogador, e depois algumas cartas, elas pedem rolagem de dado, né? Então tá aqui um dado translúcido, bem legal, da cor do chapéu inclusive, né, roxo. Os tokens de vida aqui, é isso aqui que a gente vai tirando dos nossos oponentes no decorrer do jogo, né? Isso daqui é algo que provavelmente irá mudar, conforme as metas forem sendo batidas no financiamento coletivo. Esses tokens, eles podem ser que eles sejam de madeira, mas já são de uma qualidade muito boa, viu, pessoal? Token de uma qualidade bem legal, bem bonitinho mesmo esses corações. E aqui nós temos as cartas, né? E aqui o Alisson, ele realmente caprichou muito. As cartas, elas estão muito bonitas, elas estão divertidas, os títulos dela. Vou mostrar algumas para vocês aqui. Separei algumas cartas aqui
todas as cartas assim estão incríveis, as artes estão muito bonitas, né? Os títulos, mas algumas aqui que me chamaram mais atenção, né? Ó, marreta biônica, martelo indestrutível, logo um celularzão Nokia aqui, fumaça tóxica igual a você, ganso doido, algemas da relação tóxica, magia transcendental celestial, uau, raios e trovões, disparos laser, piu-piu-piu, bigorna, amuleto da caridade forçada, furacão Sheila, cinturão do brucutu parrudo, gaita do João Grilo, escudo da justiça, e você vê como as artes estão lindas, né? Ó, muito bonitas mesmo. Buzina paralisadora, o bichão mesmo, poção de fogo no rabo de dragão, dragão boladão e caneca de breja. Então assim, esses são alguns dos títulos interessantes que a gente tem dentro de 100 cartas aqui, todas as cartas com artes muito bonitas mesmo. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de como que joga. Bora lá. Então bora lá, pessoal, aprender como é que joga Magos de Arak. Como eu havia informado para vocês, né, o jogo ele possui até 6 modos de jogo. Porém, assim, esses modos de jogo eles vão sendo abertos no decorrer da campanha. Então hoje aqui eu vou passar para vocês 2 modos. E assim que a campanha for lançada e começarem a bater as metas, que eu acredito que vai ser bem rápido isso daí, porque o jogo é excelente, eu vou postar o vídeo com os outros modos de jogo. Então hoje a gente vai colocar o modo clássico, a gente vai ensinar o modo clássico e o caos total, que é uma variação do clássico, é bem tranquilo, aí eu só vou passar por ele, mas logo logo a gente vai passar os outros modos, que é o Magos de Verdade, Poções e Venenos, Times de Arak e Duelo Mágico. Isso daí vão ser modos que vão sendo destravados no decorrer da campanha. Então aqui para começar, né, eu estou simulando uma partida de 5 jogadores. Eu fiz essa quantidade de jogadores só para poder explicar depois um adendo que tem, que é os fantasmas se divertem. Que é uma coisa que eu achei muito interessante desse jogo, que é assim, a pessoa que perde, ela não para de jogar. Não tem que ficar esperando começar uma nova partida. Ela ainda vai tentar ali ferrar os amiguinhos, né? Ela vai poder ainda participar, ela não vai mais ganhar, mas ela ainda vai estar participando, vai estar na brincadeira, é bem interessante. Então aqui, né, a gente distribuiu 5 corações para cada jogador, que é o que o jogo recomenda, porém, isso também pode ser alterado. Eu joguei partidas em menos pessoas, e a gente quis colocar, por exemplo, 7 corações para a partida durar um pouquinho mais. Então isso daí, o jogo recomenda 5, é uma quantidade boa, mas isso daí a gente pode mudar. Às vezes que é uma partida mais rápida, pode tirar alguns. Uma partidinha um pouquinho mais demorada, que também não vai ser muita coisa, a gente coloca mais corações. Então legal, aí agora o primeiro passo é a rolagem de dado, tranquilo. Isso daí é para selecionar o primeiro jogador, né? O jogador que tirar o maior número vai ser o primeiro jogador, e aí o restante vai sendo conforme for a vontade de vocês, em sentido horário, sentido anti-horário, mas o que se define é o primeiro jogador. Após isso, pessoal, após definir o primeiro jogador, nós vamos pegar o chapéu, que é aí que eu falei que faz toda a diferença o chapéu, né? Até pelo tema do jogo, a história do jogo, nós vamos pegar o chapéu e nós vamos colocar as 100 cartas embaralhadas aqui dentro. Porque esse que vai gerar aleatoriedade, né? Nós vamos puxar as cartas daqui de dentro, sem ver, e vamos escolher entre elas, né? Antes da gente continuar explicando a partida, deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre as cartas. E nós temos aqui, né, o título da carta, o tipo da carta e o que vai ser realizado, conforme você selecionar essa carta. Esses outros itens são de outros modos de jogo, que aí eu vou explicar em outros vídeos. Por enquanto, o interessante pra gente é o tipo da carta, o título da carta, né, a arte bem legal da gente apreciar, e o que vai estar sendo executado naquela ação. Então, por exemplo, aqui nós temos uma carta de uma invocação de defesa, que é esse escudo aqui, né? As defesas elas vão invocar escudos e outros artefatos mágicos para proteção contra danos. Temos aqui a espadinha, que são as invocações de ataque, né? Elas invocam armas, criaturas, ataques mágicos para causar danos aos seus oponentes. Então você sempre vai estar lendo aqui, né? Por exemplo, essa, ó. Poção de fogo no rabo de dragão. É uma invocação de ataque. Quando você pegar uma carta dessa, você irá queimar
os 2 oponentes mais próximos de você com o seu fogo no rabo, de dragão. Menos 2 corações para cada um. Então, por exemplo, se eu pegasse essa carta aqui, ó, esse oponente e esse oponente já perderiam 2 corações logo de cara, né? Você vê que é um jogo que é realmente bem dinâmico. Nós temos esse símbolo aqui, que são as invocações azaradas. Essa daqui é aquela que a gente mesmo se lasca quando pega, né? Então tá aqui, ó, invocam artefatos que podem causar dano ao próprio jogador e até mesmo a jogadores próximos. Essa, por exemplo, ó, um dragão surgiu do chapéu lançando uma rajada de fogo. Você sozinho foi atingido diretamente, menos 3. Aqui você vê, né? A gente tá jogando uma partida com 5 corações, eu já ficaria só com 2. E por fim nós temos aqui as invocações especiais. Aqui o título dela, né? Caneca de Breja. Elas, ó, causam modificações na rodada atual ou até mesmo na partida como um todo. Nesse caso, ó, um brinde aos campeões. Restaure um coração perdido. Aqui no caso seria só para a pessoa, né? Existem algumas que elas dão coração para outras pessoas, tudo, muda algumas coisas do jogo. A gente vai mostrar algumas cartas para vocês. Então, em relação às cartas, de momento é isso. Depois a gente vai poder explicar isso aqui, num próximo vídeo. Então, pessoal, o jogo vai acontecer da seguinte forma. Cada jogador vai pegar aqui, né, o chapéu e vai tirar a invocação de dentro dele. Vai selecionar 2 cartas. A gente está explicando agora, no caso, o modo clássico, né? Então, vamos supor aqui que eu sou o jogador da vez, ó. Eu tirei essas 2 cartas. Uma de ataque e uma de invocação especial, né? Eu vou selecionar entre elas o que eu quero, ó. Essa aqui, por exemplo. Esse Titã dos Mares vai atacar todos os seus oponentes com menos 3 cada. Essa daqui, escolha 2 oponentes para compartilhar esse item. Sempre que um deles for alvo de alguma invocação mágica, o outro também será. Esse item perde efeito se quem o invocou perder a batalha. Então, ó, esse daqui, por exemplo, é um item de... ele vai continuar, né? Se eu escolhesse essa carta, por exemplo, e escolhesse 2 jogadores para compartilhar ela, ele ia ficar valendo todas as rodadas até eu perder, ou até eu ganhar e acabar o jogo, né? No caso, essa daqui seria muito interessante, porque numa tacada só, eu ia tirar 3 corações de todo mundo, então eu iria ficar com 5 e o restante dos jogadores só com 2 corações, né? Essa, por exemplo, provavelmente seria uma partida bem rápida. Então é isso, eu pego, seleciono, escolho uma delas, a outra carta vai voltar para dentro do chapéu, não preciso mostrar para ninguém, vou passar o chapéu para o próximo e vou realizar a invocação na mesma hora. Vou baixar a carta, aqui no meio do jogo da mesa provavelmente vai ficar um descarte, a gente pode deixar as cartas viradas para cima mesmo, e já vou fazer o ataque aqui, todo mundo vai ter que tirar 3 corações, descartar os 3 corações. E aí vai ser a vez do próximo, que vai realizar a mesma coisa, vai pegar o chapéu, vai invocar 2 cartas, escolher uma delas e realizar. Nós temos alguns adendos, né? Quando você invoca, por exemplo, esta carta aqui, que é uma defesa, uma invocação de defesa. Nesse caso, se você escolher essa carta, ficar com ela, você não precisa mostrar para ninguém. Você vai escolher ela, você vai baixar ela na sua frente, virada para baixo, e aí você só vai anunciar que você tem uma defesa. O pessoal não sabe do que se trata essa defesa, o pessoal não sabe quanto que essa defesa defende. Por exemplo, essa daqui, ela vai defender todo o ataque e ainda por cima o seu adversário receberá o dano que iria te causar com força dobrada. Por exemplo, naquele caso que eu expliquei, aquele ataque de 3, essa pessoa aqui já iria morrer, né? Porque ele ia voltar 6 para ela e ela iria perder todos os corações. Então as defesas são bem interessantes. Então é isso, você vai baixar na sua frente, avisar que você tem uma defesa, e aí vai gerar a pessoa vai ficar meio insegura de te atacar, vai ter que pensar bem, porque às vezes é um ataque que você só vai defender um, às vezes vai defender 2, defende tudo, e às vezes além de defender você devolve o ataque, né? Vou mostrar mais algumas cartas diferentes aqui para vocês, ó, por exemplo essa daqui, que é o que eu te falei da relação, falei para vocês do dado, né? Escolha 4 oponentes para rolar o dado. Quem tirar menos do que 4 vai receber 1 de ataque e vai passar a vez nessa rodada. Então, né, você vai acabar usando o dado para algumas cartas. E aqui eu também quero mostrar para vocês que existem alguns itens permanentes. Eles vão ficar valendo durante todo o jogo. Ó. Essa daqui, por exemplo, ó, entrega essa joia a um oponente. Ele terá que falar errado de alguma forma enquanto estiver vivo. Se ele esquecer, menos 1 coração por vez.
Então é isso, o jogo ainda ele vai... tem cartas aqui que, por exemplo, a pessoa tem que ficar com a cabeça abaixada na mesa. Aí, na verdade, é durante um turno, né? Mas essa daqui a pessoa tem que falar errado durante todo o jogo até alguém ser o campeão. E é dessa forma, né, que acontece uma rodada de Magos de Araque. Quando o chapéu retornar na mão do primeiro jogador, vai ter se finalizado uma rodada. O jogo vai acontecer em várias rodadas, que as pessoas vão perdendo os corações, né? Vai sendo eliminado cada jogador, até que vai restar apenas um jogador com coração, que vai ser o grande Mago de Araque. Então, pessoal, como eu havia comentado com vocês, né? O jogo ele possui algo assim que eu acho que diferencia ele bastante, que quando a pessoa perde, ela não deixa de jogar. Se chama Os Fantasmas Se Divertem, né? Que a primeira metade dos jogadores, quando forem derrotados, eles não vão deixar a batalha, eles vão se tornar fantasmas e eles vão continuar participando. Quando o chapéu chegar neles, eles vão retirar uma carta dessa vez, não são mais duas, e se for uma invocação de ataque, eles podem utilizar. Eles vão atacar uma outra pessoa, agora como fantasma, né? Eu acho legal porque assim, a pessoa ela não tem mais a chance de ganhar, porém ela ainda pode sacanear os amigos, né? Então é bem bacana. Os Fantasmas Se Divertem, eles só se aplicam a partir de 4 jogadores e vai ser sempre para metade dos jogadores. No caso aqui a gente está simulando uma partida de 5 jogadores, então os 2 primeiros que perderem vão jogar como fantasmas, né? Quando o terceiro perder, todo mundo para. Aí só vai ficar a disputa entre 2. Se fosse, no caso, uma partida de 6, os 3 primeiros que perdessem ainda jogariam como fantasma. A partir do momento que o quarto perdesse, todos parariam e aí ia ser uma disputa de 2 também, né? Tudo que foi falado aqui, a gente está falando do modo clássico do jogo, né? A gente agora vai passar ao modo Caos Total. A diferença dele, assim, ele vai funcionar exatamente como o modo clássico, a parte de corações, a parte de ataque, a propriedade das cartas, os fantasmas, isso daí não muda. A diferença é que a invocação das cartas vai ser apenas uma. Isso é bem interessante, realmente é um caos, porque quando você tem a possibilidade de escolha, normalmente, por exemplo, as invocações azaradas, elas vão acabar que você vai sempre devolver, né, no chapéu. Nesse caso, não. Veio a invocação azarada, você vai ter que sofrer a penalidade dela. Então é bem legal. Inclusive, é o modo que eu acho mais interessante de jogar. Apesar do outro você ter escolha, que também é legal. Mas esse modo Caos Total eu acho muito interessante. Então vai ser a única mudança é essa. Quando você pegar o chapéu, ao invés de você invocar 2 cartas e escolher entre elas, você já vai invocar uma só e o que vier você vai ter que executar. As outras regras continuam se aplicando, né? Se for uma defesa, você vai baixar na sua frente, vai falar que é defesa. Não tem nenhuma outra variação, né? A única variação é essa de puxar apenas uma carta do chapéu, mas que dá uma mudança absurda no jogo e que se torna bem interessante. Então é isso aí, meus queridos. Esse foi Magos de Araque. Como eu havia mencionado, o jogo ele vai entrar em financiamento coletivo pela Meeple Starter a partir de setembro. Então, assim, já se inscrevam, já está rolando a pré-campanha dele para você ser avisado das novidades, tudo. Como eu disse, o jogo ainda pode mudar algumas coisas do que foi apresentado aqui. Algumas cartas podem ser acrescentadas, né? Os tokens podem vir diferente. Mas o jogo, assim, é sensacional. A minha recomendação: se pré-cadastrem na campanha e apoiem nas primeiras 48 horas, porque, olha, ganhar esse chapéu vai fazer toda a diferença na jogabilidade, viu? Eu posso garantir. É muito mais temático, é muito mais interessante. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixar aqui um abraço pro criador do jogo, Alisson Fabrizi, né, que mandou aqui a cópia pra gente poder fazer esse conteúdo para vocês. Muito sucesso, eu tenho certeza que vai ser, porque o jogo é bom e merece. Então é isso aí, pessoal. Fica aqui o meu grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.